Olá, amigos. Eu vou falar para vocês sobre um texto que está no livro 1 Samuel, de 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo de 14 a 23, que diz o seguinte. Eu vou ler aqui um pedaço, porque para não fugir muito do texto original. Saul é atormentado por um espírito maligno, e o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul, disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e é homem de guerra e sisudo, né? E de gentil presença, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois ele achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte do Senhor Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia-se aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Bom, olha só, vamos analisar algumas coisas. Quem escolheu Saul para rei de Israel? Os anciãos, o povo. Os anciãos representando o povo. Mas antes de Saul, quem governava Israel? Deus, através do profeta Samuel. Samuel estava velho. Samuel constitui seus filhos como juízes. O povo não gosta porque entenderam que os filhos de Samuel não andavam no caminho de Samuel. Samuel ouve dos anciões um pedido: constitui um rei sobre nós. E Samuel ora a Deus e bota essa questão diante de Deus. E Deus diz: Samuel, né, não se conturbe, não fique triste. Eles não estão contra você. Eles não estão contra você. Eles estão contra mim. Eles não querem que eu os governe, né? Então Samuel vai lá e constitui Saul como rei. Saul era um homem alto, robusto, bonito, simpático e falava bem. Além disso, né, era um grande guerreiro, era muito habilidoso na arte da guerra. Agora, vamos fazer uma analogia dessa palavra. Bom, vocês já entenderam que antes quem governava Israel era Deus através de Samuel, e o povo pediu, né, através dos anciãos, que Samuel constituísse Saul como rei. E assim foi feito. Vamos entender uma coisa. Saul representa o mundo. Olha que eu falei que ele é bonito, simpático, agradável, né? Enfim, tem todas essas prerrogativas que o mundo tem. Encantos, casas bonitas, carros bonitos, mulheres bonitas, tudo que atrai o homem. Então, esse espírito mau da parte do Senhor é o querubim que caiu do céu. Por isso que está escrito no livro de Ezequiel, dizendo o seguinte:
Por que achastes iniquidade em ti, foste expulso do Monte Santo de Deus. Então, o querubim que caiu do céu foi expulso do Monte Santo de Deus e ele veio para o mundo. Na palavra de Deus diz o seguinte, da onde tu vens? Quando, na questão do livro de Jó, de onde tu vens? Ele fala, eu venho de rodear a terra. Enfim, o maligno, ele anda rodeando a terra e anda ao redor de vós, rugindo como um leão, se possível, para aprisionar vossas almas. Então, Saul representa o mundo. Saul representa o mundo. E nessa questão é o seguinte, o mundo tem todos os encantos. E quando a pessoa se entrega a esses encantos, o espírito mal começa a operar na vida da pessoa, que é o que acontecia com Saul, operando na vida de Saul. Isso é uma analogia para mostrar o que está nas entrelinhas, né? Para que quem busca o Senhor consiga entender, tenha revelação, não é interpretação. Interpretação qualquer um interpreta. Quando a pessoa não tem o dom de discernimento de sabedoria e não consegue alcançar o mistério de Deus, ela vai dizer, questão de interpretação. Não é questão de interpretação, é questão de revelação. Então, preste bem atenção no que eu estou falando. A escolha do povo, como foi em Israel, a escolha do povo de Israel foi escolher Saul. Bonito, simpático, agradável, enfim, habilidoso na arte da guerra. O mundo, né, é bonito, é agradável, tem mulheres bonitas, carros bonitos, casas bonitas, enfim, tem tudo, restaurantes, tem tudo que possa agradar o homem. E o homem tem escolhido isso. Só que quando o homem escolhe isso, ele está abrindo uma porta para o inimigo. E o inimigo entra na vida dessas pessoas e o assombra. Qual é o objetivo do inimigo? Assombrar os homens. Levá-los à tristeza, à angústia. E a angústia, o que vai causar isso aí? A angústia é a ausência de fé e de esperança. E Deus disse, eu não terei como salvo os homicidas, suicidas. O que tem a ver isso com a angústia? Porque quando o homem perde a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, quando o homem deixa a angústia e a depressão entrar no seu coração, ele está a um passo do inferno. Por quê? O suicídio. Esse é o objetivo do diabo. Entrar na vida do homem, causar tristeza, angústia e depressão, para, se possível, levar o homem, né, ao suicídio, porque o Senhor não terá como salvo os suicidas. Então, Saul representa o mundo, né, com todos esses encantos. E os servos de Saul, que são muitos servos, eu, você e muitos outros, que andamos aí pelo mundo, né, pregando a palavra de Deus, ou pelo menos trazendo palavras edificantes com relação ao Senhor. E às vezes cantamos louvores, né, nesse sentido. Aí, o que é que acontece? As pessoas que estão no mundo e se sentem angustiadas, elas se sentem melhor, e o espírito maligno se afasta dessas pessoas, porque ali, naquele momento, tem a presença do Espírito Santo orientando aquela pessoa. E Deus disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Nós devemos ver que agora eu estou falando de louvores inspirados por Deus, porque nem todo louvor é inspirado por Deus, porque o diabo não é burro e é esperto. Ele tem uma inteligência acima da média. Eu estou falando de louvores inspirados por Deus. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quem é o Deus da música? Pasmem. Se não sabe, vocês vão pasmar. É o diabo. Quem é o Deus da música? É o diabo. Ih, meu Deus, toda música vem do diabo? Não. Tem músicas inspiradas por Deus e músicas inspiradas pelo diabo. Como é que eu posso afirmar que o diabo é o Deus da música? Eu estou afirmando porque acredito no que Deus falou. E foi ele que falou. Tanto que ele disse para o querubim que caiu do céu, quando tu fostes criado, né, todo tipo de pedra preciosa era a tua cobertura.
E quando tu foste criado, o som dos pífaros e dos tambores estavam em ti, porque em ti foram criados o som dos pífaros e dos tambores. Pífaro é flauta, né? E tambores é tambor. Então, ele é o Deus da música. Olha só que coisa, hein? A mesma música que remete ao homem a marca do sol, o sol não é o diabo, mas o anticristo usa o sol como símbolo. E na mesma música, Gilberto Gil canta assim: subo nesse palco, minha alma cheira tal. Aí canta uns versos e diz: quem está pedindo para... O Deus da música está pedindo para ficar. Canta mais uns versos e diz: eu venho para a festa e sei que muitos têm na testa o Deus Sol como sinal. O sol não é o diabo, mas é a marca do diabo, mas é uma marca do anticristo, porque o sol é o diabo do mitraísmo, né? O sol é o diabo do mitraísmo. Tanto que Deus diz, em Ezequiel, também no livro de Ezequiel diz assim, Ezequiel, os anciãos de Israel levantaram a minha ira porque estão de costas para o meu templo, olhando para o norte e adorando o Deus Sol. O Deus Sol era o diabo. Mas não vou entrar nessa questão que eu já falei em outro vídeo. Então, o mundo, o Saul representa o mundo e é a escolha do povo. O povo não queria ser governado por Deus, por isso falaram para Samuel que constituísse Saul como rei. E Saul, triste, vai, ora a Deus, e Deus fala: Samuel, eles não estão contra ti, eles estão contra mim. Eles não querem ser governados por você. A questão não é que eles não querem ser governados por você. Eles não querem ser governados por quem é o mensageiro do governador, que sou eu. Eu sou Deus. E eles não querem mais que eu os governe, né? Então, unja Saul e deixe que ele unja Saul como rei e deixe que meu povo, deixe que o povo, meu povo não, deixe que o povo de Israel seja governado por Saul. Então, vamos supor, Deus te dá essa prerrogativa. Você escolhe quem você quiser. Servir a Deus ou ao diabo. Servir a Deus ou ao mundo. Aí, a questão é a seguinte. Deus nos diz, ou nos dá essa prerrogativa. Melhor dizendo, Deus nos dá essa prerrogativa. Quer servir ao mundo? Que sirva. Mas Deus vai mandar uma pessoa para trazer uma palavra, um louvor edificante para a tua vida, para que tu saiba como os servos do mundo, como os servos de Saul, sabiam que Davi, o filho do belemita, né, porque Jesus nasceu em Belém, o filho do belemita é de gentil aspecto, né, maneja bem a harpa e é varão de guerra. Quem é esse? Trazendo também para uma nova analogia. Jesus. Nós sabemos que Jesus fala ao nosso coração através do teu Santo Espírito e nos anima, mas nós não podemos nos submeter aos encantos do mundo, né? Devemos estar com Jesus para que o espírito maligno da parte do Senhor, como governa o mundo jaz no maligno, não nos atraia com seus encantos e nós venhamos a gerar concupiscência, que é justamente a consumação do pecado. E nós vamos ver que quando Jesus vai a Saul, enviado por seu pai, Jessé, como ele vai lá? Como ele chega lá? Ele chega num jumento. Então Jesus veio em paz. O jumento é símbolo da paz. Ele veio em paz. O que é que ele trouxe quando ele chegou a Saul? Ele trouxe para o mundo, ele trouxe para Saul, Saul representa o mundo. O que é que Jesus traz para nós? Ele trouxe o cabrito, representando o sacrifício por nossas vidas, trouxe o vinho, que é a alegria do Espírito Santo, e trouxe o pão, que representa a palavra de Deus viva, verdadeira e imutável, mas que está sempre em movimento, né? O pão representa a palavra de Deus, que é o alimento nosso de cada dia. Não tem aquela história, o pão nosso de cada dia. A palavra de Deus que nos alimenta dia após dia, nos dando força, né? Então, quando lemos a palavra, é como se estivéssemos ouvindo Jesus tocar a harpa, que aquilo agrada o nosso coração,
anima a nossa alma, anima o nosso espírito, né? E o Espírito de Deus está em nós, porque depois que Jesus teve ascensão aos céus, que ele disse para Pedro, Pedro, não sabe que convém que eu vá para que venha o Espírito Consolador, porque se eu não for, ele não virá. Jesus é crucificado, morto, sepultado e tem ascensão aos céus. Aí o Espírito Santo desce sobre toda a carne no dia de Pentecoste. A partir desse dia, o diabo perde a hegemonia, ele já não pode mais entrar em quem ele quer, em quem ele bem entende, a hora que quiser. Porque, a não ser que a pessoa o chame, né? E como ele não é bobo, o que ele faz? Os encantos do mundo para atrair a pessoa e ele poder atormentar a pessoa como atormentava Saul. Saul representa o mundo. Através de músicas e mensagens subliminares. Você está cantando uma música e não sabe o que quer dizer aquilo. Como, por exemplo, levantou poeira, poeira, é lindo o seu sorriso, é lindo o seu olhar, quero bem que caiu do céu. Está falando de quem? Só tem um que caiu do céu, o diabo. Né? Igual a Cassiele canta. Quando o segundo sol chegar, vai realinhar a órbita dos planetas, porque o primeiro sol passou, e nessa minha nova conversão havia a vida que ardia lá fora. O primeiro sol representa o 666. A vida que ela havia, que ardia lá fora, porque um simples deslumbrado da besta mandou o homem para o inferno. E é isso que ela via, a vida que ardia lá fora, e ela aceita ele como seu guia. Né? Por isso que ela diz, nessa minha nova conversão. E quando o segundo sol chegar, vai realinhar a órbita dos planetas, é porque o anticristo, o segundo sol se refere ao anticristo, simbolicamente, ele vai reorganizar o universo que nós vivemos numa nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? A Terra será dividida em 10 blocos econômicos, será implantado, ou pelo menos ele vai tentar, o ecumenismo, e o oitavo rei se intitulará, né, o líder religioso do mundo, e se intitulará também um líder governamental do mundo. Porque a Terra, estando dividida em 10 blocos econômicos, os homens deixarão de ser, por exemplo, brasileiro, venezuelano, chileno, enfim, os homens deixarão de ser paraguaios para todos esses países aqui da América do Sul. Nós deixaremos, de um modo geral, de sermos brasileiros, tal. Seremos cidadão sul-americano com uma nova identidade, onde haverá um código de barra que tem um 666. Isso é prejudicial e danoso, né? Mas Deus não está dormindo, não, irmão. Ele está vendo isso tudo. E todos esses políticos que fazem leis injustas e oprimem o povo, eles vão receber, serão submetidos ao juízo de Deus, né? Enfim, o mundo, que ali no caso da palavra fala de Saul, Saul representa o mundo tem todos esses encantos. Mas os servos sabem que nós podemos tirar muitas pessoas do mundo. Como? Né? Fazendo isso, trazendo a alegria do Espírito, trazendo o pão da vida para essas pessoas que necessitam, que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Esse é o nosso serviço. Santos, separados para a pregação e divulgação do Evangelho de Deus, que é o cristianismo da era cristã, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nossa obrigação é trazer o vinho, levar a alegria do Espírito que está em nós para essas pessoas e trazer para elas o pão da vida, mostrar a elas um Jesus, né, que deu a outra face. Porém, nesse tempo vindouro, ele será senhor da guerra, porque o tempo está acabando, não é fim do mundo, mas é fim dos tempos, e virá, por isso que diz, no fim dos tempos, a rainha do céu trará à luz um varão que regerá a terra com vara de ferro. No livro de Apocalipse 12, no livro de Apocalipse 19 diz que Jesus vem no cavalo branco, que é a guerra do Armagedon, vai matar o dragão, que é o espírito maligno que assombra o mundo, né? E está no oitavo rei, e tem a língua como espada, que é a lei. Então, vê que um texto colabora com outro, porque o livro de Apocalipse é um quebra-cabeça.
Se você juntar todos os versículos ou conhecer bem o livro de Apocalipse, você vai emendando um com o outro. Você vê, Jesus com a língua como espada. Ele não é nenhum monstro, não vai abrir a boca, não vai sair espada nenhuma. Ele vai proclamar os mandamentos para que os homens saibam o quanto se afastaram da lei de Deus, aceitando a nova ordem mundial e por isso estão sendo julgados. Apocalipse 19. Apocalipse 12, né? A igreja fiel que está com os pés sobre a lua, período de escuridão espiritual, com 12 estrelas sobre a cabeça, a doutrina verdadeira de Cristo, transmitida pelos 12 apóstolos, né? Trará à luz um varão que o mundo não conhece, que é Jesus, o Senhor da guerra, né? Que regerá a terra com vara de ferro pela lei. Então vejam que a palavra é basicamente a mesma. Mas vamos voltar nesse assunto aqui. Façamos a nossa parte, né? Cantemos louvores, né? Vamos trazer palavras, que é o pão da vida, para essas pessoas e mostrar que Jesus foi sacrificado, ali no caso era o cabrito, mostrando que um animal seria sacrificado, né? Para a alegria de Saul. Que a pessoa não vai criar o cabrito indefinidamente. Aquele cabrito era para que Saul o sacrificasse e comesse a carne toda dele e se alegrasse. Como foi Jesus crucificado para a nossa alegria, nossa salvação, para que o diabo perdesse a hegemonia, porque antes ele entrava e saía de quem ele bem entendia, considerando os levitas não, os profetas não, né? E hoje ele já não pode mais entrar em nós, ele pode tentar nos abordar, nos atrair pela concupiscência, e assim pelos prazeres do mundo, porque o Senhor não terá como salvo, né, os suicidas. E qual é o grande objetivo dos prazeres do mundo, né? E até de assombrar o homem como ele assombrava Saul. Porque ele assombrando o homem traz tristeza, traz angústia e depressão. O homem em angústia e depressão, ele está a um passo do suicídio, né? Ele estando a um passo do suicídio, o que é que acontece? Vamos ver o que Deus diz. Eu não terei como salvo os idólatras, os homicidas e os suicidas, entre outras coisas, né? Então, se o diabo consegue te atrair pelo mundo e mostrar para você que você não vale mais nada, você perdeu a esperança, perdeu a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, o que mais que você vai fazer no mundo? Não tem mais o que você fazer. Melhor é o suicídio. É isso que o diabo quer que você faça para você perder a salvação, né? Por isso que o espírito mal da parte do Senhor assombrava Saul e um espírito mal da parte do Senhor assombra as pessoas do mundo. Porque as pessoas escolheram os prazeres do mundo. Porque o povo de Israel, através dos anciãos, escolheram ser governado por Saul, que representa o mundo. Mas os servos sabem que quem pode nos animar, nos alegrar e nos sustentar é Jesus. E os servos de Saul sabiam quem que pode animar, alegrar alegrar Saul é Davi. E Davi é um varão de gentil aspecto, espírito animoso e varão de guerra. Aquele abraço, meus irmãos. O espírito mal da parte do Senhor atormentava Saul e o espírito mal da parte do Senhor continua atormentando o mundo. Os servos sabiam que Jesus pode terminar com isso. Nós sabemos que Jesus pode terminar com essa angústia, com esse sofrimento e com esse assombro, né? Cantemos louvores e usemos palavras edificantes. Ignoremos as palavras torpes e vamos resistir ao inimigo, porque resistindo ao inimigo, que é aos encantos do mundo, ele fugirá de nós. Aquele abraço para todos, que tudo vá bem com vocês.